salve, salve, meu terceiro ano. Olá, crianças. Sejam bem-vindos, terceiro, quem é da manhã. Seja bem-vindo, terceiro, quem é da tarde. Essa aula é especialmente para todos vocês. Bom, turminha, hoje nós vamos para a nossa disciplina de História. E nós vamos hoje falar sobre os povos indígenas. É isso mesmo. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a cultura, né? E aí a gente viu que a nossa cultura é formada de vários povos, né? A gente viu bastante sobre isso, que a gente tem muitas heranças culturais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os índios, que foram também as pessoas, né, os primeiros habitantes aqui do Brasil. E que a gente tem muita coisa legal que a gente herdou dos índios. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mesmos. Nossas aulas seguinte, a gente vai conhecer sobre a cultura deles, sobre os costumes, sobre o que a gente herdou deles na culinária, nas danças, na linguagem, enfim, tá? Mas hoje mesmo a gente vai fazer mais um resumozinho sobre eles, né? Bom, o Brasil, originalmente, ele é dos índios, porque quando a gente conversou isso, né, na aula passada, quando a chegada dos portugueses aqui no Brasil, já existiam os índios que chamavam de os nativos, né? Era natural aqui do Brasil. Bom, na prática, isso quer dizer, né, que quando os portugueses chegaram ao nosso território, já existiam os povos com a sua organização social. Por exemplo, os índios já viviam de forma em sociedade, assim, entre eles, né? Então, eles já tinham as suas crenças, eles já tinham os seus costumes, eles tinham os hábitos, né? Eles tinham a forma de se vestir, eles tinham a linguagem deles, que era próprio deles. Só existia eles, então, eles só conheciam o que eles tinham deles mesmos. Não tinha ninguém, assim, de outro lugar. Não sei, com essa chegada dos portugueses aqui ao Brasil. Quando eles chegaram, que foi em 1500, eles chegaram de navio, né? Quando eles ancoraram lá o navio, que viram os índios, é claro que a língua não era a mesma, né? O jeito de falar. Então, os índios, eles se estranharam, assim como os portugueses também, porque a cultura deles era diferente. Fala quem são esses povos. Digamos que nós estivéssemos numa situação dessa. Então, a gente ia ficar bem aperreado, né? Fala quem é esse povo e tudo. Estivesse no lugar da gente, chegasse alguém invadindo aquele espaço, né? Então, assim, essa cultura deles, dos índios, era muito diferente de quem estava chegando, que eram os portugueses. Então, né? Os portugueses chegaram, se instalaram, viram ali as terras maravilhosas, se encantaram, se instalaram no Brasil. E aí começou, né, aquela coisa dos índios não afrouxarem para eles, porque eles eram donos daqui do Brasil. Como é que eles iam deixar assim uma pessoa de fora chegar e tomar? Então, não tinha como. A consciência de quem estava chegando, né, de entender que não ia ser fácil. Né? E aí, assim, isso é uma conversa para a gente conversar quando vocês estiverem um pouquinho em outras séries, mas a gente já vai dando aqui a introdução para vocês entenderem que essa questão de quando os portugueses chegaram, assim, não foi fácil para os índios aceitarem, porque eles já existiam aqui, né? E aí, como é que a gente sabe disso hoje, por exemplo? Como é que a tia Diana sabe disso para explicar para vocês? Através dos livros de história, através, né, do relato, né, da escrita que houve, né, quando o rei de Portugal, os portugueses estavam chegando ao Brasil, né, tinha uma pessoa nessa expedição, dentro desse navio, que se chamava Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão, ele foi encarregado para escrever toda a trajetória dessa expedição. E aí, é como se fosse você escrevendo seu diário, do seu dia a dia, de tudo que acontece com a sua vida. Então, foi isso, mais ou menos assim. O Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão da expedição, e ele escrevia tudo que aconteceu, relatava tudo. Então, por isso que a gente sabe
dessa história. Por isso que a gente sabe dizer que os índios não aceitaram facilmente a chegada deles. E como é que foi essa questão deles se acostumarem, deles começarem a se acostumar com a cultura dos portugueses e os portugueses começar com os índios. Como é que começou a história do nosso país, essa mistura desses povos que foram chegando, através do relato aí do Pero Vaz de Caminha, né? Então, as cerimônias dos índios, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui agora, é de extrema importância para eles, para os indígenas, né? Em dia de comemoração, eles pintam o corpo. Por que a gente não diz pintavam? Porque ainda fazem isso, né? Pintavam ficava no passado. Então, esses rituais, essas cerimônias, gente, é um momento importante para eles, né? Que eles, em comemoração a alguma coisa, lá na tribo deles. Eles pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, que é o urucum, né? Extraído dessa planta urucum, uma sementezinha vermelha. E aí eles pintam o corpo. Eles são muito inteligentes, porque eles criam aqueles desenhos. Gente, eles são, né? Os índios são demais. Como todo grupo de pessoas, nós aqui, né? Os índios também têm os seus grupos. Os grupos não têm os líderes. Por exemplo, se eu formar um grupo lá na sala de vocês, um trabalho por equipe, nós vamos eleger um líder para que ele possa dirigir os demais. Então, para cada grupo tem sempre um líder. E dentro do grupo dos índios, o líder se chama, são o pajé e o cacique. São dois líderes. Quem é o pajé? O pajé é o sacerdote, o curandeiro da tribo. Ele conhece todos os rituais, né? Conhece todas as questões das ervas medicinais e por isso que ele é o curandeiro também, além de ser o sacerdote, que celebra, faz as palavras quando eles estão reunidos, é sempre o pajé que fala. O cacique, ele é o chefe, ele é um tipo de chefe, que ele organiza e orienta os indígenas, né? Diferente do pajé. E aí, esses índios, eles vivem, na época, viviam e hoje vivem em aldeias, né? E aí, dentro dessas aldeias, dessa comunidade, digamos assim, de casas, que não é a casa, é chamado de ocas, que é a moradia dos índios. Vários conjuntos de aldeias, por exemplo, é como se fossem os lugares, vários lugares, né? Não tem as cidades? Então, quando temos vários conjuntos, né, várias aldeias, aí formam uma tribo, formam uma comunidade. Por exemplo, a tribo dos... a tia Diana não sabe muito assim o nome dos índios, né? A tribo dos tupis, a tribo dos guaranis, enfim, que é a tribo dos índios. Vocês vão conhecer também esses nomes, tá? Mas isso é uma conversa para a próxima aula. Hoje mesmo a gente vai falar mais assim, sobre ele, o índio, ele pessoa, tá bom? Bom, dentro dessa páginazinha aqui, por incrível que pareça, gente, está o resumo de tudo, de todas as questões da atividade de casa de vocês, tá bom? Então, vai lendo que você vai encontrando cada resposta. Tia Diana já deu uma olhadinha na atividade, ó, tá bem legal. Bom, e aí eu vou trazer só mais aqui um resumozinho sobre eles. Nós dissemos que os índios já viviam em sociedade naquela época em que os portugueses chegaram. Pois bem, o índio brasileiro, ele vivia um regime de comunidade primitiva. Eles foram os primeiros habitantes a viver em comunidade, porque eles viviam todos lá no mesmo local. Então, lá prevalecia a produção comunitária. Que é isso? Vamos lá entender. O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade, sexo feminino e masculino. As mulheres cuidavam da lavoura e das crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará, que é uma batata doce, abóbora e tabaco, que é o fumo, tá? Que faz o cigarro, né?
Os homens, as mulheres, elas cuidavam dessa plantação. Os homens, eles caçavam, pescavam, construíam as tabas, que era o local que eles moravam, guerreavam, né, uns com os outros e preparavam o solo para que as mulheres fossem plantar. Então, era bem dividido o trabalho deles. Era uma produção comunitária, todos trabalhavam em prol deles mesmos. A alimentação na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividido entre todos os membros dessa comunidade. Então, é isso que eu disse. Eles trabalhavam todos juntos e depois iam dividir. Isso é um exemplo, né? Os índios moravam em ocas, como vocês já viram. Eles dormiam em redes, esteiras. As ocas eram construídas de sapé ou de palmeiras, que é um tipo de planta que tem na floresta, né? Eram distribuídas em volta de um grande círculo, por isso eram chamadas tribos, né? As ocas eram feitas assim, num círculo para que no meio delas acontecesse as refeições e as cerimônias religiosas. Então ficava bem legal, porque aí todo se reuniu lá naquele círculo e aí eles faziam aí as suas danças, suas manifestações religiosas, as suas refeições, provavelmente conversavam, né? Então, bem legal. Ainda sobre eles, vamos lá. O conjunto de ocas forma a aldeia ou a taba, viu? Várias ocas formam uma tribo, né? Que aqui tem várias tabas. O conjunto de tribo formava uma nação de índios. Os índios, gente, eles adoravam vários deuses, né? Eles admitiam, assim, uma trindade superior composta por Guaraci. Guaraci era o sol e Jaci a lua e tinha o deus do amor, que é esses nomes que vocês estão vendo aí. Então, eles tinham muito essa questão das coisas da natureza também, ó. Eles acreditavam muito nas forças da natureza, eles adoravam isso, é tanto que tem a dança da chuva, como vocês, né, já ouviram falar, o vento, a chuva, o relâmpago, o trovão, e eles tinham muito medo dos maus espíritos. Então, os índios, eles tinham essa questão da crença muito grande dentro deles, né, e eles acreditavam muito nisso, que existiam os maus espíritos, enfim. Bom, aqui tem só um resumozinho de como era a questão lá cultural deles de casar, né? Essa questão mais do casamento dos índios, como é que acontecia o casamento. Bom, e aqui algumas fotozinhas, né, pessoal? Dos índios, para vocês entenderem. Aqui, ó, com o corpo pintado, né? As vestes deles eram bem nuas mesmo, porque eles, naquela época, né, que os portugueses chegaram, encontraram os índios assim, estranharam também, porque naquela época, gente, não tinha modernidade, não tinha nada. Então, os índios, eles usavam as coisas da natureza e para comer, para se vestir, para tudo, né? Aqui é uma manifestação aí da crença deles, né? Um ritual que eles estavam realizando. Nesse círculo, como foi dito aí, ó, eles em círculo, né? Provavelmente fazendo em oração, alguma coisa, alguma dança. Aqui, a gente não falou dos líderes, né? O pajé e o cacique, então, aqui provavelmente é o cacique, o pajé, aliás, que ele era o líder religioso, o sacerdote, né? Que pregava as palavras para os demais. Bom, é aí mesmo, gente. Na nossa próxima aula, nós vamos conversar sobre as tradições deles, sobre a comida, o que eles comiam, o que eles faziam no artesanato. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essa herança que eles deixaram para nós, esses costumes, né, que algumas pessoas carregam aí dos índios, tá bom, turminha? Hoje mais foi voltada para a pessoa mesmo índio, mas na próxima aula a gente vai abranger um pouquinho mais, ainda continuando falando sobre as tradições indígenas aí. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido entender e conseguir aí resolver a atividadezinha de casa de vocês. Super beijo, até o nosso próximo encontro.